O dia 19 de maio é o Dia Nacional da Defensoria Pública. Neste ano, os 18 anos da instituição no Estado vão ser comemorados. Mas você sabe quais são os serviços oferecidos pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão e quem tem direito a eles? Vamos saber então as respostas agora com o Defensor-Geral do Estado, Alberto Bastos. Bom dia, doutor. Bom dia, Soares. Bom dia, Janaína. Bom dia a todos. Quem tem, então, direito a esses serviços? Bom dia. E quais são esses serviços? A Defensoria Pública, em regra, ela tem a atribuição de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes. E, de acordo com a lei, seriam aqueles que têm uma renda familiar de até 3 salários mínimos. Mas, em alguns casos, a Defensoria Pública também pode atuar em situações de vulnerabilidade, como, por exemplo, idosos, crianças e adolescentes, que independem do critério econômico. É importante dizer que a Defensoria Pública, além de fazer esse trabalho de prestar atendimento jurídico integral e gratuito, ele também tem um dever, o defensor público, de promover educação em direitos. Ele tem o dever também de estar mais próximo das comunidades. Isso faz com que haja um fortalecimento da cidadania. Na medida em que você passa a conscientizar as pessoas dos seus direitos e como buscá-los, e mais do que isso, você está mais perto delas, a tendência é que as pessoas possam cada vez mais exercer a sua cidadania. Qual hoje a área que as pessoas mais buscam? A gente consegue assim, elencar, dizer qual? A área da família é muito, uma área muito necessitada, também consumidor, como a gente viu agora. Janaína, dá sim. Para vocês terem uma ideia, só na sede da Defensoria Pública, no Reviver, nós temos aí 42 postos de atendimentos, mas apenas em um deles, aonde concentra o maior atendimento na área de família, a Defensoria Pública recebe em torno de 400 pessoas por dia. É um número muito grande, haja vista que é assistência jurídica, não é um atendimento muito simples, né? Então a gente criou um fluxo, uma metodologia, para que o assistido ele tenha um atendimento de uma forma bem mais rápida, bem mais eficiente, especialmente na área de família. Nós fizemos uma parceria com o Tribunal de Justiça, de forma que, assim que o assistido chega até a Defensoria Pública, a gente já marca uma audiência de conciliação no fórum no prazo de 20 dias úteis. Com essa conciliação, com esse encaminhamento, nós já conseguimos, desde o início do projeto, que foi em setembro, de setembro do ano passado até abril, nós conseguimos fazer em torno de 515 acordos. Desses de 515 foram 567 casos. Então, ou seja, o índice de resolutividade é muito grande. Além disso, uma outra demanda muito recorrente já é registro público. A Defensoria Pública também criou um fluxo administrativo, de forma que nós conseguimos resolver também de setembro a abril em torno de 200 casos, ou seja, quase 700 ações judiciais foram evitadas. A importância disso tudo é que a pessoa, o assistido, ele tem acesso ao direito de uma forma muito mais rápida. Então é possível fazer conciliação lá na Defensoria Pública do Estado, ou seja, evitar que esse processo chegue à Justiça? Sim, especialmente na área de família, a gente encaminha para o fórum. Mas na área cíveis e de moradia, nós também criamos um fluxo de conciliação e de forma que também a gente otimiza cada vez mais esses atendimentos. Hoje a instituição prioriza a solução administrativa do conflito. Só para te dar um número para dimensionar, Soares, em torno de 3.700 acordos foram firmados de junho de 2018 até o presente momento na Defensoria Pública do Estado. Houve um acréscimo de 70% comparado ao ano anterior. Muito bom. Doutor Alberto, lá no caso, cada defensor trata de uma área, como é feita essa divisão, para que as pessoas possam também entender? É importante dizer que cada defensor tem a sua especialidade, né? Nós atuamos na área da criança e adolescente, em defesa da pessoa idosa, em defesa da pessoa com deficiência. A Defensoria Pública também tem um núcleo de defesa do consumidor, da execução penal. Então, existe uma gama muito variada de defesas do cidadão. Quando isso se dá no interior do Estado, esse defensor concentra a maioria desses ramos do direito. Aqui na capital, ele já é bem mais especializado. Direitos humanos, o que é possível fazer lá na Defensoria Pública do Estado do Maranhão? A Defensoria Pública tem um núcleo especializado de direitos humanos. Esse núcleo não se restringe apenas à atuação aqui na capital. Em casos extremos, ele se dirige ao interior do Estado, independentemente se lá tem um núcleo da Defensoria Pública.
Então, é um núcleo que exerce essa função itinerante, especialmente, Soares, nas causas em que há reintegração de posse, ou seja, o direito à moradia é violado. Então, nessas situações de extrema vulnerabilidade, a Defensoria Pública ela tem atuado fortemente, principalmente nesses conflitos agrários. Doutor Alberto, 18 anos da Defensoria, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, são duas questões, analisasse um pouco esses anos, o desenvolvimento nesses 18 anos, o que nós tínhamos, o que já temos, por exemplo, hoje, né? Também falasse da importância desse acesso cada vez mais próximo do cidadão. A Defensoria Pública tem sempre foi muito difícil o seu crescimento. A gente pode citar hoje como a principal dificuldade da instituição, desde a sua criação, foi a época da luta pela sua autonomia. Existia uma emenda 45, Soares, que era de 2004, que conferia à Defensoria Pública a autonomia orçamentária, financeira e administrativa. Porém, ela só foi obtida nos idos de 2009 e 2010, ou seja, 5, 6 anos depois, com o apoio de várias entidades, OAB, e também uma luta muito grande dos defensores. Eles demonstraram muita resiliência para que a instituição crescesse. Nós iniciamos com 30 defensores, atualmente nós temos 192. Precisamos ainda evoluir mais. Nós estamos presentes em apenas 30% das comarcas. De 132 comarcas, a Defensoria Pública está presente em 39, ao passo que existe um comando na Constituição Federal que até 2022, onde tiver uma comarca, tem uma Defensoria Pública. E nessa evolução, Janena, destaca-se que a Defensoria Pública ela tem cumprido seu papel, apesar das suas limitações. A Defensoria Pública ela conseguiu 2 prêmios Inovares, que é o maior prêmio da justiça brasileira, é o único do Estado, do sistema de justiça, que tem esses prêmios. No ano de 2017, por meio de uma pesquisa encomendada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, a Defensoria Pública foi considerada a instituição mais importante do país e a gente tem buscado cada vez mais, por meio do nosso ônibus escritório, se aproximar da população. Para se ter uma ideia, também, desde quando assumimos a gestão, nós já passamos por 32 comunidades. É uma média de 2 a 3 comunidades por mês. Então, a gente está buscando cada vez mais empoderar a população e facilitar o acesso do serviço da instituição. É importante, então, que o senhor fale dessas novidades, quais são os avanços que o Defensor-Geral do Estado está procurando lá para a Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Soares, a gente tem buscado cada vez mais prestar um serviço de qualidade e eficiente. A gente monitora o tempo de fila na Defensoria Pública. Antes o tempo de fila era em torno aí de 2 horas e 40 minutos, o assistido chegava até ser atendido. Nós conseguimos reduzir isso para 1h30. Somado a isso, a gente tem buscado também fazer essas parcerias visando a solução administrativa do conflito. Para que o assistido também tenha acesso a esse direito de uma forma muito mais rápida. E também medidas de austeridade. Em tempos de crise, a Defensoria Pública tem investido muito nisso para que a gente possa fazer mais com os poucos recursos que a gente dispõe. Eu vou dar como exemplo aqui, nós somos a primeiro órgão do Estado do Maranhão a adotar o transporte por aplicativo. Isso reduziu muito os nossos custos, houve uma redução em torno de 92%. A gente passou a economizar, ao adotar esse sistema, R$36 mil por mês. Expandimos isso para a Imperatriz e agora queremos expandir também para a cidade de Timon. A gente está fazendo isso de forma paulatina, retirando os carros locados e substituindo pela utilização do transporte por aplicativo. Nós adotamos também um projeto chamado Consumo Consciente. Soares, nós temos 38 núcleos no interior. Então, para tentar reduzir os gastos de energia, água, consumo de material de escritório, a gente monitora cada um desses gastos. Aquele núcleo que passa um pouquinho do limite, o nosso setor entra em contato, existe um monitoramento e a gente conseguiu reduzir essas despesas em torno de 11%. Então, a gente tem buscado cada vez mais otimizar os recursos públicos e prestar um serviço de qualidade e com eficiência. Doutor Alberto, tem alguma programação especial para essa data dos 18 anos? Sim, eu queria convidar hoje a população, a sociedade civil organizada em geral, autoridades, que hoje às 11 horas haverá uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão em comemoração aos 18 anos da Defensoria Pública do Estado. Lá serão homenageados os defensores que completaram 3 anos na carreira, adquiriram, portanto, a estabilidade. Eles receberão a medalha Zilda Arnes, é uma
é a maior honraria da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, e também homenagearemos aqueles defensores que iniciaram as suas atividades em 2001, ou seja, foram os primeiros defensores. Nós temos muito respeito, admiração, eles pavimentaram um caminho para que a Defensoria Pública hoje pudesse evoluir a esse ponto. Nós temos esses 39 núcleos no interior, é sabido que ainda é pouco, mas é inegável que houve essa evolução, e a gente quer prestar essa homenagem e esse reconhecimento a esses defensores. E haverá também ação social para a comunidade nesse período? Durante toda a semana, a gente está participando de ações comunitárias. Ontem, por exemplo, nós estávamos no município de Raposa, atendendo uma comunidade lá naquele município, e nós faremos isso durante toda a semana. Palestra de educação em direitos, a cidade de Imperatriz, o núcleo de Imperatriz, ele tem se destacado muito nisso, eles estão fazendo palestras em universidades, ou seja, a gente tem buscado cada vez mais promover essa educação em direitos e conscientizar a população. Só para encerrar, doutor Alberto, onde está a Defensoria para que as pessoas que precisam possam ter esse acesso? Aqui na capital, a Defensoria Pública, ela atua mais no Reviver, ou seja, a sua área de atuação maior fica no Reviver, na Rua da Estrela, número 421, e também nós temos um núcleo especializado do consumidor aqui no São Francisco, e no fórum nós temos 36 defensores públicos que atuam no fórum. Lá passam 150 pessoas por dia, e a gente dá as orientações e o acompanhamento de processos judiciais já instaurados. E é importante dizer também que existe um plantão da Defensoria Pública, não é isso? Muito importante, Soares. A Defensoria Pública dispõe de um plantão a partir das 18 horas até às 6 da manhã. A Defensoria Pública ela atende aquelas demandas consideradas urgentes, principalmente na área da saúde, e também na área criminal, presta essa assistência jurídica. Muito obrigado, então, pelos esclarecimentos. Parabéns, então, a todos os defensores do Estado do Maranhão, pelo trabalho. Eles que são parceiros aqui do Bom Dia Mirante para divulgar os serviços que vão realmente atender a nossa população. E essa parceria é sempre bem-vinda. Nós que sempre agradecemos, é uma grande oportunidade que a gente tem de desincumbir o ônus de promover a educação em direitos. Muito obrigado, Soares, Janaína, e a todos.